Olá, tudo na paz? Vamos meditar aqui sobre o Salmo 101. Ele diz no verso 2 o seguinte: Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Eu, em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Olha só essa pergunta aqui. Ele diz o seguinte: Eu quero com sabedoria andar no caminho da perfeição. É uma escolha minha. Eu quero andar no caminho da perfeição. E aí ele faz uma pergunta logo em seguida. Ele diz assim: Quando virás ao meu encontro? Ele está perguntando isso para Deus? Na verdade, essa é uma posição dele assim, mais no sentido de eu quero andar no caminho da perfeição porque nunca saberei quando virás ao meu encontro. Dia que o Senhor aparecer, quando vieres ao meu encontro, eu estarei vivendo uma vida íntegra, seja em que momento for. E veja bem, a gente não está falando aqui não necessariamente da volta de Cristo, uma coisa a qual todo cristão crê, o retorno do Senhor Jesus. Estamos falando aqui que no momento em que nós nos encontrarmos com Deus, de que maneira for, até mesmo pela morte, naquele momento, eu fiz o que era certo ao longo da minha vida. Eu não deixei para fazer isso no último minuto. Uma vida de integridade é uma escolha. E a integridade, ela fala muito mais sobre você individualmente, sobre mim individualmente, do que sobre os outros. Porque quando você vive uma vida de integridade, uma vida de princípios, significa que você está escolhendo fazer as coisas certas em detrimento das coisas erradas. E isso em especial se revela nos momentos em que você tem a oportunidade de fazer o que é errado e eventualmente até lucrar muito com isso, até colher grandes benefícios por isso. Sim, o pecado ele paga muito bem, sabe? O pecado, o erro, né? Ele paga muito bem. Nós somos aqui no Brasil mesmo recheado de exemplos de acho que não é nem tanto Brasil, é coisa da humanidade, é mundo inteiro isso. Está na essência, na própria natureza do homem isso, né? De levar vantagem, de ter lucro, em prejuízo do próximo. A integridade aponta para o contrário. Eu aceito o lucro, eu aceito o benefício quando ele é baseado em algo correto, algo justo, algo honesto. Eu não aceito o benefício, o lucro, quando isso é baseado no prejuízo do próximo, né? Isso me lembra da história de José do Egito. Conhece José do Egito? Ele foi vendido pelos irmãos e de uma maneira misteriosa acabou indo parar na corte de Faraó. Ali ele teve toda uma história incrível de crescimento e ele se tornou mordomo do Faraó. Mas num determinado momento do seu trabalho, a esposa de Faraó se apaixona por ele. E ela tenta seduzi-lo no momento em que ele estava a servindo nos seus cômodos mais internos lá. E ela se agarra a ele e ele se desvencilha dela, ela fica com a capa dele, tira da capa assim e sai correndo, porque ele não queria se contaminar. Ele não queria deixar a integridade. Por amor ao faraó, por sua mais intensa integridade, ele não quis cometer nada de errado. Ele ia lucrar tremendamente com isso, mas ele escolheu fazer o que é certo. Por causa dessa atitude, ele foi difamado pela mulher de Faraó e acabou indo parar na prisão, onde ele ficou muitos anos lá. Depois, de uma maneira milagrosa, Deus restaurou a sua condição e mais ainda ele se tornou administrador de todo o Egito, se tornando um grande nome da Bíblia, capaz posteriormente de salvar até mesmo aos irmãos que o haviam condenado à morte, lançando ele no poço. É uma história incrível. Pode meditar sobre elas depois, mas aponta bem para a integridade humana. Para fechar, eu gostaria de ler Lucas capítulo 16, verso 10. Ele diz o seguinte: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? É confiar em Deus e viver em integridade. Um abraço, fica na paz.